Oi, pessoal, tudo bom? E vamos de novo continuar o assunto mais polêmico, a pandemia no nosso país devido ao coronavírus e os reflexos dela no nosso direito do trabalho. Bom, meu nome é Adriele, como todos já conhecem, sou consultora da área trabalhista. Para quem ainda não se inscreveu no canal, se inscrevam. Para quem está assistindo esse vídeo, dá um curtir. E vamos falar daqui em diante muitos assuntos no direito do trabalho, sempre temas importantes e temas polêmicos também, tá? Vamos hoje falar de algo muito polêmico, pessoal, que gerou assim uma questão muito grande e ainda está gerando. A questão do enquadramento no momento da rescisão do que seria isso que a gente está passando. Se enquadra lá no artigo 486, aquele em que o presidente, em um momento, em uma de suas falas, acabou citando que o governo pagaria as rescisões, ou o artigo 501 da CLT, que é força maior. Vamos verificar a diferença e tentar fazer esse enquadramento juntos? Vamos lá. Artigo 486 da CLT é o fato do príncipe. Mas o que é o fato do príncipe? Ele é causado pela administração pública, provocando o encerramento da empresa e a disposição de seus empregados. Determinado pelo artigo 486 da CLT, que no caso da paralisação temporária ou definitiva do trabalho motivada por autoridade municipal, estadual ou federal, impossibilite a continuação da atividade, prevalecerá o pagamento da indenização por parte do governo, do estado, do município, da indenização por tempo de serviço, que é o FGTS. Mas vejam só, gente, essa impossibilidade, ela tem que ser, mesmo que permanente ou temporária do trabalho, tá? Ela tem que, por um ato de administração pública, vamos lá, por um ato de administração pública, o governo vai parar a sua empresa. Por um decreto, uma lei ordinária, o que for, ele vai parar a sua empresa. Seja temporariamente ou seja definitivamente, aonde você vai precisar fazer as rescisões do contrato de trabalho. Nesse caso, quando vem por um ato da administração pública, o que acontece? O governo paga o FGTS da rescisão e as demais verbas rescisórias, quem vai pagar é a empresa, uma vez que, de acordo com o artigo 2º da CLT, vamos lembrar, o risco da atividade econômica é de quem? Do empregador. Beleza? Mas aí também temos o artigo 501, que é o artigo da força maior. Costuma-se alegar motivo de força maior em virtude de crise financeira, normalmente, né? Dificuldade de venda, sucessivos planos econômicos de governo que não dão certo. Mas o que está na CLT, Adriele? A CLT, o artigo 501 e até o 504, ele fala da força maior. O 501 traz a definição de força maior. Entende-se como força maior todo acontecimento inevitável em relação à vontade do empregador e para a realização do qual ele não concorreu para isso, direta ou indiretamente. Então, força maior não depende do empregador. Ele queria sim ter continuado, mas aconteceu algo tão grave que não depende dele. Mas, poxa, Adriele, aconteceu algo, saiu os decretos proibindo que, por exemplo, o comércio funcionasse ou qualquer outro ramo de atividade funcionasse durante esse período de quarentena. E daí? É força maior ou é o fato do príncipe, artigo 486? Pessoal, dica para a gente poder definir isso. Para classificar como fato do príncipe, a gente tem que ter 3 requisitos. Vamos lá. Primeiro, ser um ato proferido pelo Estado. Foi um ato proferido pelo Estado? Foi. Todo Estado fez a proibição ali
das atividades, a questão da quarentena. Os municípios também fizeram. Foi. Tem um nexo causal? A atitude do Estado e o fechamento da empresa? Tem. Terceiro e último requisito, não menos importante, pelo contrário, o mais importante para a gente conseguir fazer essa caracterização. O ato estatal, ele tem que ser autônomo diante de qualquer outro evento. Nesse caso, o ato estatal, ele é autônomo diante de qualquer outro evento? Ele está acontecendo por si só? Ou ele está acontecendo porque está existindo uma pandemia mundial que veio para o nosso país? Pessoal, esse ato, ele não é autônomo. Pelo contrário, ele só está surgindo por causa da pandemia. Então, esqueçam o artigo 486. O que estamos vivendo hoje é um caso de força maior, tá? Isso vocês podem até pegar o decreto municipal, o decreto estadual e verificar, pois em alguns deles o próprio órgão, né, o próprio estado ali, município, ele já coloca que é força maior, o motivo do fechamento devido à pandemia. Então, o que nós estamos vivendo hoje é o motivo de força maior, artigo 501. Para você aplicar a rescisão, aplica a rescisão do artigo 503, que daí que ele fala que é lista em caso de força maior ou prejuízos devidamente comprovados, a redução geral dos salários dos empregados da empresa proporcionalmente aos salários de cada um, né? Isso nós já discutimos. Não podendo, entretanto, ser superior a 25%, respeitando, em qualquer caso, o salário mínimo da região. Então, o que nós estamos passando, eu quero deixar bem claro aqui, é um motivo de força maior. Esqueçam o fato do príncipe. Tem os 3 requisitos do fato do príncipe? Não tem. Por quê? Porque não é um ato estatal autônomo. Não está acontecendo porque o prefeito quis, porque o governador quis, porque o presidente quis. Está acontecendo porque estamos passando uma pandemia mundial. Então, ele não é autônomo a outro evento. Pelo contrário, ele está acontecendo justamente porque nós temos um outro evento que é a pandemia. E daí, pessoal? Ficou claro? Estamos falando de força maior hoje? Então, até o próximo vídeo. Quem não curtiu, dá um curtir aí ainda. Tchau, tchau!